Bom dia, quarta-feira, bom dia, 25 de março, e vamos com o nosso tarô do dia. Estamos na reta final e aí deve estar postando aí para vocês a tiragem de abril para que vocês venham a se programarem, enfim. Mas espero que vocês estejam bem. Vamos lá, aspectos para o dia 25. E 25 a gente forma o número 7, então hoje a gente traz interioridade, quietude. Olha que as pessoas estão tão inquietas que eu estou falando aqui em inquietude, mas quietude, reflexão, lei da ressonância. Então, aquilo que você emana, o que você recebe, aí você precisa interiorizar para saber o que você está emanando. Mas hoje é muito para conexão com o divino, para entender seus valores materiais e espirituais. E está tudo casadinho, tá? Vocês podem estar olhando a vida dos outros e dizendo, não, mas como que alguém prospera? Não tem nada a ver com espiritualidade. Calma, a lei de causa e efeito é para todos, tá? Ninguém foge dessas leis universais. Então não adianta estar olhando os outros dizendo assim, mas eu faço tanto, eu me esforço tanto. E a pessoa, enfim, é injustiça. A lei de causa e efeito serve para todos. A gente, como dizia minha avó, né? Eu sei o que eu sou, não sei o que fui, não sei o que fiz nos meus antepassados. Então, muitas vezes a gente tem que aceitar a condição que a gente está, mas trabalhando sempre para a abundância, para a prosperidade, para a conexão com o divino, e as coisas se resolvem por si só, ok? Simbora, primeira situação para o nosso dia de hoje. Já saímos aqui com Câncer, Capricórnio, Áries e Peixes, Touro, Escorpião, opa, Leão virou, vou aceitar, e Virgem, ok? Novamente, tá? Câncer, Capricórnio, Áries, Peixes, Touro, Escorpião, Leão e Virgem. Vamos lá. Energia central para vocês no nosso dia de hoje, 25, quarta-feira. Olha a energia de consciência e expansão, tá? Eu lembro muito quando sai essa carta do professor Hélio Couto, quando ele traz a questão, né? Não sei se vocês já viram as palestras, mas enfim, são palestras em budismo e taoísmo. E quando o professor traz essa palestra, ele fala assim, você acha que o Buda está preocupado com carro, casa, apartamento? Ele está preocupado com iluminação. Eu acabei de postar sobre iluminação, né? E não estou postando iluminação porque eu me considero iluminada, não. Longe disso, estou cheia de desafios e de leis de causa e efeito atuando na minha vida. Longe disso. Mas assim que a gente começa a viver a espiritualidade, viver com verdade, a gente vai vendo que as coisas, os caminhos, eles vão se abrindo de forma diferente. Porque assim, tem gente que confunde, acha que a gente posta porque a gente já está achando aquilo ali. Não, a gente posta porque a gente considera pertinente aquele conteúdo, né? A gente aprendeu com aquele conteúdo e a gente acha bom divulgar aquele conteúdo, divulgar conteúdos que são bons, né? Hoje em dia, com tanta divulgação de conteúdo bosta, eu falo assim. Então, a gente tem que divulgar o que é bom, né? Então, muitas vezes a gente está passando por uma fase de desmoronamento, mas é para que a gente venha expandir a consciência, ok? Então, essa carta aqui eu não estou sentindo que, essa pessoa já está consciente. Não, eu estou sentindo que é o processo que vocês estão vivendo, ok? Vamos lá. E é o processo mesmo. Esse processo vai levar vocês à questão de prosperidade, vai levar vocês aí a fertilidade no campo de vocês, a abundância, tá? A criatividade, vocês podem estar se sentindo mais criativos porque estão mais conscientes, inclusive. Vocês podem estar se sentindo mais criativos hoje, sentindo que as coisas estão andando, sentindo que as coisas estão materializando, sentindo que as coisas estão se equilibrando. E a gente traz aqui a temperança. Por quê? Porque vocês estão enxergando mais claro, ou seja, não é que a coisa vem do nada, nunca vem do nada. Há um trabalho aqui por trás que foi feito por você, entende? Então, tô vendo aqui equilíbrio emocional também. Vamos de baralho cigano de tarot terapia, para dar uma clarificada. Olha aí, vocês e a espiritualidade. Estou vendo aqui pessoas que estão coladinhos com o espiritual, fazendo suas orações, fazendo seus pequenos rituais, mas estão aí no caminho certo, tá? E com isso, tem a questão da iluminação. Coisa boa. Ainda que vocês não estejam 100% equilibrados, com uma concórdia na vida de vocês, com um equilíbrio, com esse arcano da temperança, ainda que vocês não estejam 100% equilibrados, eu preciso dizer para vocês que você pode não estar enxergando, mas esse equilíbrio está chegando.
Então, algo pode estar turvo ainda, esse equilíbrio pode estar chegando, mas eu digo, vocês estão no caminho certo. Ou se vocês não estão enxergando nada disso, vocês vão enxergar. Para muitos isso não está no oculto, para outros a pessoa já está enxergando tudo, ok? Então tem os livros aqui, vocês estão tendo clareza do que vocês querem, dos projetos. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, ok. Então vocês estão aqui no tempo de florescer. O buquê, ele traz romance na vida, inclusive a volta pela paixão pela vida. O buquê, ele traz brandura, o buquê, ele traz uma fase de felicidade onde tudo está fluindo, graças a Deus, com facilidade, alegria e glória. Tarô das runas. Muitos estão aqui, ainda isso não eclodiu, tá? Vocês podem estar numa fase de liberação. E quando algo for liberado, com a força natural, sem você forçar nada, porque pode ter algo atrasado aqui para você. Quando tudo for liberado, vocês vão adentrar nessa fase, ok? Bora lá. Segunda situação do dia. Baralhar os signos aqui de novo. Bom, segunda situação do dia vai para quem? Gêmeos, Libra, coladinhos aqui. Leão, Sagitário, Capricórnio, Touro, Peixes. Gêmeos, Libra, Leão, Sagitário, Capricórnio, Touro e Peixes. Energia central do dia de vocês. Uau! Caiu um monte. Olha só, gente. Vocês estão indo aqui, isso aqui é como se fosse Cavaleiros de Paus. Vocês estão indo numa intensidade absurda, querendo mudanças. Vejo aqui querendo e subindo no cavalo para mudar, por exemplo. Mas vejo a força da intensidade, inclusive como uma força espiritual. Vocês estão aí equilibrando, integrando yin yang, ou vocês estão vivendo uma questão de intensidade e não estão equilibrando isso aqui. O que vai trazer aí mudanças vai ser o equilíbrio yin e yang, masculino e feminino, tá? Mas essa carta da integração a gente vai trazer aqui a temperança também, ok? A gente vai tirar o tarô das runas logo, vamos ver do que se trata. Hoje tem uma energia muito intensa para vocês, de recuperação de vitalidade, ok? Ou vão recuperar a vitalidade, ou tem pessoas aqui que estão recuperando a vitalidade. E isso é maravilhoso, porque tem uma mudança aqui com intensidade, com impulso para as coisas acontecerem, tá? Vamos lá. A temperança, não falei para vocês? O 2 de copas, a gente pode estar falando de casais também por aqui, parcerias. Pode estar rolando, inclusive pode estar rolando uma parceria muito boa aí, tá? Vejo aqui pessoas nos altos e baixos da roda da fortuna, mas o que equilibra está em equilibrar em yang, ok? O 9 de ouros traz aqui o potencial de materialização até chegar ao 10 de ouros, mas aqui eu já trago uma perspectiva de prosperidade, de coisas que vão acontecer, já estão acontecendo, só que essas coisas acontecem quando a gente adquire a maturidade emocional. E o rei de copas é aquele que ele já está maduro o suficiente, ele já consegue lidar com as emoções dele, então aí as coisas fluem. E muitos de vocês, se você estiver no masculino exacerbado, você vai estar com questões relacionadas a domínio, ação, autoridade, eu que faço, eu que mando, eu faço essas coisas. E isso pode trazer cansaço para vocês, e altos e baixos. E os altos e baixos podem ser em relação a isso. Se não, se eu vejo aqui gente equilibrando emocionalmente, as coisas se materializam quando as emoções estão brandas, tá? O nosso corpo astral, que é o nosso corpo que vai falar de emocional, dos nossos desejos, dos nossos apegos, ele precisa estar equilibrado, ok? E aqui eu trago aqui Urus, e Urus fala do corpo vital, que é a vitalidade, né? Que é a energia. Então veja que essa orquestra, né, precisa acontecer dentro do seu corpo. Perdão. E aqui eu vejo pessoas com relação à razão e emoção ainda um pouco, talvez angústias demais, etc. Vocês precisam equilibrar isso.
frente. Muitos não estão enxergando o lado bom da vida, o lado de florescer. Tem sentimentos aqui de forma exacerbada, mas ao mesmo tempo vocês tentando controlar esses sentimentos. Olha só, o rei de copas com a cigana. Então, eu tô falando aqui de intuição, de emoções, de confiança no aspecto do feminino, mas eu trago a maturidade emocional aqui, dominando as emoções com o aspecto do masculino. Tem muito disso aqui, tá? Parece que tá super difícil vocês chegarem nesse 9 de ouros. Vocês estão subindo essa montanha e acho que não estão, enfim, não tá chegando nunca. Roda da fortuna. A roda da fortuna, inclusive, vai eliminar o que não é bom na vida de vocês. E talvez já esteja eliminando. E aí vocês podem estar sofrendo as consequências disso. Vai ter uma finalização aqui para o campo de vocês florescerem. Tem comunicação aqui, comunicação com parcerias. Avalie comunicação com seu parceiro, com a pessoa que mora com você, com seu marido, sua mulher, enfim. Atenção, vocês podem receber uma notícia, algo em relação a uma parceria também, talvez até um convite, ok? Que faz vocês recuperarem a vitalidade. Muita atenção. Clareza, iluminação. Expande esse sol, volta pro centro de vocês, tá? Vocês estão deixando talvez o controle da vida de vocês na mão de terceiros, ok? Tem um sol aqui expondo tudo pra você. Tá tudo tipo na sua cara e você talvez esteja se negando a enxergar. Tá bom, meu povo? É isso. Simbora. Vamos lá, última situação. A última situação a gente vai com que signo? Libra, Gêmeos, Câncer, Touro, Virgem, Escorpião, Áries e Peixes. Ok, já tinha caído aqui. Então, Libra, Gêmeos, Câncer, Touro, Virgem, Escorpião, Áries e Peixes. Bora. Energia central desta última situação. Aventura. Aqui tem uma criança no meio de algo que está vendo cores. E ela quer se jogar. Isso aqui é para dizer que é para vocês se jogarem mesmo, trazer leveza para a vida de vocês. Vocês querem se jogar em algo novo. Vocês querem aventurar em alguma coisa nova. Já estão aventurando em uma coisa nova. Vocês não sabem onde vai dar, porque a criança ela vai mesmo, né? Ela pega ela é encantada por alguma coisa e ela vai simplesmente em busca. Não fica que nem a gente hesitando, né? E muitas vezes como que eu vou dizer? Pensando demais. E esse é o convite para vocês hoje, tá? Presta atenção. A Rainha de Ouros e o 5 de Ouros. Eu já trago aqui uma prosperidade que foi retida por uma traição, tá? E agora vocês estão meio que assim, no 2 de espadas. Alguém pode ter mentido, inclusive, pra vocês. Pode estar envolvendo mentiras. Mas o que eu vou falar aqui é que vocês vão ter a paz de vocês restaurada. Continuem como essa criança aqui, ó. Às vezes até na inocência de, eu não tô querendo saber de nada. Quando as coisas descortinarem, eu vou saber. Você foi meio que inocente, talvez, numa situação. E é uma situação que envolve o passado. Uau! E vocês ficarem em retidão. Tipo, sem poder agir muito por conta disso. Mas uma torre chega. E essa torre pode chegar, inclusive, hoje pra vocês. Tá? Vamos lá? Rainha de Ouros. O buquê. Tá vendo? Vocês recuperam a felicidade. 5 de Ouros. A cigana. Tô falando aqui com figuras femininas. Aí vocês devem estar se perguntando aí. Por que eu falei de traição? Porque tem um diabo aqui. Tá? O diabo. A centelha. Vocês vão recuperar o poder pessoal. Vocês podem ter lidado com alguém, um chefe, alguém, figura de autoridade, uma pessoa do signo de Capricórnio também, ok? 2 de espadas. Mexeram com a estrutura de vocês não estão enxergando muito, ficaram na dualidade. A espiritualidade está atuando nessa situação. Tem uma situação do passado aqui. Pode estar envolvendo família também, tá? Para algumas pessoas. Você teve que se recolher, inclusive, sentimentalmente em relação às coisas. No sentimental, tiveram que lidar com a energia feminina. O que é essa mulher aqui? Peraí. Tem uma torre que resolve as coisas aqui.
Então, aqui algumas possibilidades. Roubaram o poder de pessoal de vocês, roubaram alguma energia, alguma questão relacionada a financeiro, mas tem algo aqui resolvido. E alguém precisa acertar as contas com o divino. O divino, ele está trazendo isso para vocês, tá? A prosperidade volta para a vida de vocês. Estou falando, para alguns de vocês estão lidando realmente com questões familiares, tá? Odala ou Otala fala de prosperidade, de bens, de família, de lar, de herança, algo que você recebe aí pelo Criador porque é seu, ok? Tem algo que vem para você. Fica atento às questões hoje aí, que essa torre pode chegar hoje e alguém realmente provocou uma torre, mexeu com a estrutura de vocês e vocês vão receber tudo de volta. Glória a Deus, porque eu falei o que no início, lei de causa e efeito, ok? Vamos lá, amor, quem são os contemplados do dia? Amorzinho, contemplados do dia. Quem é o primeiro? Eita, esqueci de guardar esse aqui. Capricórnio para o amor. Seja você casado, solteiro ou está ficando. Você está numa fase de amadurecimento. Traz o arcano do mundo. Para algumas pessoas está na finalização de uma jornada que vai trazer muita realização. Né? Se você disser, mas eu estou solteira, etc. Tem uma fase aí de maturação que vocês estão passando. Né, de transformação. E aí vocês vão chegar nesse final da jornada e aí, depois que o divino entender que vocês estão prontos, vocês podem vivenciar alguma coisa. Para quem está no relacionamento, tem aí muita realização, vocês amadurecendo dentro do relacionamento de vocês, tá? Áries. Os enamorados, vocês estão com muitas dúvidas, dualidade. Talvez essa pessoa até seja sua alma gêmea, mas vocês estão com dualidades aqui com relação ao amor. Uma dica, vocês só vão saber se vocês vivenciarem a experiência. Aí vocês vivenciando a experiência, vocês vão saber, tá? Talvez seja a pessoa aí que esteja com vocês. Pessoas que estão no relacionamento podem estar passando por um período aí de dualidades e tal, mas não é totalmente, escorpião, não é totalmente em relação ao amor, mas questões de dúvidas que podem envolver a vida pessoal de vocês. Escorpião, no amor, o Papa, tá? Solteiros, fortaleça sua união com o divino, busque seu mestre interno, tá? O Papa tem relação com o signo de Touro, então eu vou falar muito também dessa união ser estável, tá? Aqui eu posso estar falando de contratos de casamentos para outras pessoas, ok? Mas posso estar falando simplesmente de uma união que é do divino. Touro, depois vai ter Câncer. Touro. Olha, a força, a intensidade, o domínio do ego e dos instintos. Vocês podem estar passando por isso, sejam solteiros, casados, etc, tá? Então tem uma força aqui da espiritualidade, sobretudo, para que você domine os seus instintos. Tem muita intensidade sendo vivenciada. Você talvez seja uma pessoa intensa que vive relações intensamente, pode estar passando por processo de transformação, de mudança, mas tem aqui um aprendizado, que é o domínio do ego, tá? E o domínio dos seus instintos mais primitivos. Câncer. Câncer, saíram 3. Eu quero só um, por favor. Câncer enforcado. A vida de vocês amorosa pode estar estagnada, inclusive quem está no relacionamento, está precisando sair da rotina, tá? Mas vocês estão sacrificando, vocês podem estar sacrificando muito a vida amorosa de vocês em prol de uma outra coisa. Não sei o que é, não vou clarificar. Quem quer fazer a leitura particular, vem comigo, tá? E você vai saber o que é. Isso aqui é uma dica para você entender um pouco sobre você. Um trabalho voluntário, um trabalho, enfim, como é que eu vou falar? É genuíno, né? Preciso passar isso pra vocês, preciso trabalhar com a espiritualidade e aí eu faço isso, né? As postagens, etc. Até porque muitas pessoas não têm condições de fazer as consultas, então precisam estar escutando aqui alguma coisa. Então esse é o meu trabalho voluntário. Então quem quiser adentrar, vem fazer uma leitura particular. Mas tem uma estagnação aqui, ou vocês caindo na rotina. Cuidado, aqui fala assim, olha, faça esforço. Se você quer o amor, também sacrifique algo, né? Se esforce.
E quando eu falo se esforça, tipo assim, se abre pra vida, né? Se você quer, você precisa se abrir. Ah, mas eu tô me abrindo, não tem nada acontecendo, nem consigo olhar pro lado, etc. Então, talvez você não esteja se abrindo, esteja se sabotando em alguma questão, ok? Uma quarta maravilhosa pra vocês, cheia de paz, de luz. Hoje é dia de Mercúrio, então favorece muito a comunicação, tá? Comunicação, a relação, os negócios, veja como andam essas questões para vocês, tá bom? Um beijo, agenda aberta para você fazer qualquer coisa que você queira comigo. O mapa da essência pessoal, que é maravilhoso. Você pode estar fazendo jogo de runas, você pode estar fazendo tarô, enfim, qualquer outra coisa. Eu desejo para vocês genuinamente que vocês fiquem muito em paz, que vocês prosperem bastante, tá bom? Tchau, tchau.